Em outubro tem eleições municipais. Cidadãos e eleitores do Brasil inteiro vão escolher tanto os vereadores quanto os prefeitos e vice-prefeitos que vão assumir os cargos a partir do ano que vem. E toda eleição tem alguma mudança de regra e essa não é diferente. E elas estão principalmente ligadas ao uso de inteligência artificial durante essas campanhas. Quem conversa conosco sobre este assunto é o doutor especialista em direito eleitoral Alexandre Rolo, vai explicar essas nuances, o que implica cada uma dessas situações. Até a eleição de 2022, nós não tínhamos, por exemplo, o TSE regulamentando inteligência artificial, coisa que nós temos na eleição de 2024. Nós temos resolução do Tribunal Superior Eleitoral regulamentando a inteligência artificial e, portanto, ela poderá ser utilizada pelos candidatos ao longo da campanha de 2024, desde que informado esse uso ao eleitor. Então, o eleitor precisa ser comunicado de que está sendo utilizada a inteligência artificial. E a outra diferença grande que eu apontaria seria em relação a deepfake, que até a última eleição nós não tínhamos muito, pelo menos o próprio TSE não se incomodava muito com isso, e agora com a democratização, digamos assim, do uso da inteligência artificial, fica possível, fica mais fácil e menos dispendioso, por exemplo, uma pessoa usar a voz e a imagem de um terceiro, como se fosse a do terceiro. Isso com qualquer celular hoje em dia, a gente consegue fazer isso. Então, me parece que vai ser um dos problemas dessas eleições de 2024. Vai ter que ter gente experiente e entendida de internet e desses aspectos aí de tecnologia, justamente para poder identificar se alguma peça publicitária, por exemplo, está utilizando a inteligência artificial sem comunicar ao eleitor. Veja, vou repetir, não é que não seja possível o uso da inteligência artificial, desde que o eleitor seja comunicado, mas pode acontecer realmente de algum candidato usar numa peça publicitária a inteligência artificial e não comunicar. E em relação ao deepfake, também é importante só aprofundar mais um pouquinho, para dizer que a deepfake é proibida pelo que está na resolução do TSE. Deepfake é proibido tanto para favorecer como para prejudicar. Então, não é só o uso de deepfake para prejudicar o adversário. Também está proibido o uso de deepfake para benefício do próprio candidato. Então, o candidato poderia utilizar, por exemplo, a figura de algum artista usando a imagem do artista e falando bem dele próprio. Esse artista estaria falando bem deste próprio candidato, mas também não pode o uso da deepfake, quer para prejudicar o adversário, quer para beneficiar o próprio candidato. Se a pessoa não falou e você está usando a imagem e a voz daquela pessoa, ainda que seja um aliado político seu, então, dando nome aos bois aqui, se eu sou candidato do PT e eu estou usando a imagem e a voz do presidente Lula para falar bem de mim, mas o presidente Lula não falou aquilo, ou seja, eu estou usando deepfake, ainda que o presidente Lula autorize, não é possível, é proibido pela resolução do TSE, porque isso é considerado deepfake. Então, se o presidente Lula quiser falar bem de algum candidato dele, tem que gravar e tem que falar e tem que ser verdadeiro, tem que ser ele falando e não uma reprodução artificial da voz e da imagem do presidente falando alguma coisa que, na verdade, ele nunca falou. Outro aspecto importante, tanto para os candidatos quanto aos eleitores, são a questão dos comícios, que vão acontecer a partir do próximo dia 16, quando começa realmente a campanha. E também sobre a presença de artistas e cantores durante essa campanha eleitoral. O showmício continua sendo proibido. Então, como dizia o ministro Carlos Aires Brito, hoje aposentado, é proibido o saracoteio. Então, eu posso ter comício, eu brinco que o comício eleitoral precisa ser desanimado, porque se for um comício animado, se tiver saracoteio, o comício é transformado em showmício, e o showmício é proibido. Então, tem que ser um comício bem desanimado, e aí é possível, a legislação eleitoral não reclama se houver um desânimo geral naquele comício. Se o comício
virar um negócio mais animado, com saracoteio, com música, com cantor, aí vira showmício, e o showmício é proibido. O que é possível, e é importante a gente fazer essa distinção, são eventos de arrecadação. Então, se eu for fazer na minha campanha um evento de arrecadação e eu estou vendendo, que é importante frisar, vendendo ingresso para arrecadar dinheiro para a minha campanha, estou vendendo o ingresso do cantor X, isso é possível, mas eventos de arrecadação. Eu não estou dando de presente para o eleitor, eu estou vendendo um comício, estou vendendo um show, melhor dizendo, não um comício. Estou vendendo um show de um artista X e vou anunciar, olha, quem quiser contribuir para a minha campanha, no próximo sábado haverá um show do cantor tal, cujo ingresso custará R$1.000 e um evento de arrecadação para a minha campanha. Então, se o eleitor quiser pagar R$1.000 para assistir aquele show, sabendo que é um evento de arrecadação, ótimo, perfeito. É claro que tem que ser contabilizado, mas aí não é um presente do candidato ao eleitor. O eleitor está pagando para assistir um show, sabendo que aquele é um evento de arrecadação para a campanha. Como é também, eu posso vender um churrasco, eu posso vender uma feijoada, eu posso vender um jantar, sempre evento de arrecadação. Se eu quero fazer uma feijoada cobrando R$500 por cabeça por aquela feijoada para um evento de arrecadação, não tem problema nenhum. O que eu não posso é dar presente para o eleitor. Então, dar feijoada de presente para o eleitor pode configurar compra de voto. Dar show para o eleitor pode configurar algum tipo de abuso de compra de voto. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa distinção. E durante esses shows, por exemplo, que são vendidos, como o senhor bem frisou, o candidato pode fazer a autopromoção dele naquele momento, já que também é uma campanha de arrecadação clara, né? Não está enganando quem está indo ali. Exatamente isso. Como se trata de um evento de arrecadação e como quem está pagando o ingresso lá do show sabe que está pagando para um evento de arrecadação da minha campanha, não tem problema nenhum eu, durante esse show, eu aparecer e pedir o voto do eleitor. Afinal de contas, é um evento de arrecadação da minha campanha. Então, aí, nesse caso, não tem problema nenhum, o eleitor está informado, o eleitor que pagou R$1.000 ou pagou R$500, pagou R$800, sabe que está pagando justamente para ajudar a minha campanha, o evento de arrecadação da minha campanha, então ele está me ajudando, ele está dando um dinheiro e eu vou usar esse dinheiro, vou arrecadar esse dinheiro para usar na minha campanha. Então, não tem problema nenhum que durante o show, neste caso de arrecadação, eu apareça e peça, talvez nem precise, na verdade, né? Porque quem está pagando dinheiro lá, o valor, para me ajudar, já é meu eleitor, mas, enfim, posso ir, posso pedir voto, posso falar alguma coisa, tomando cuidado, nesse caso, a dica que eu daria para o candidato é para o candidato tomar cuidado para não dar tiro no pé, porque se o eleitor é bonzinho, está querendo pagar, está querendo ajudar, quer assistir o show, e ao invés de assistir o show, fico eu falando lá de forma chata para o eleitor, talvez o eleitor fique bravo, ele vai falar, pô, tudo bem que é um evento de arrecadação, mas eu quero assistir o show, não vim aqui para ficar ouvindo só o político falando, eu vim aqui para assistir o show daquele fulano e paguei, inclusive, ingresso para assistir o show. Mas é possível, sim, que o candidato apareça e peça o voto durante esse evento de arrecadação.